Você aprecia uma cerveja, mas tem medo que isso seja um pecado? Mas calma, hoje iremos a fundo descobrir essa história. Mas antes, deixe o seu like e já se inscreva no canal para mais conteúdo. Saudações, exploradores! Bem-vindo mais uma vez ao canal Ciência e Fé, uma jornada de descoberta. Aqui narrando, Gabriel Rocha. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Não, não é pecado. Não existe uma passagem específica na Bíblia que indique de fato que é um pecado consumir álcool. Mas não saia do vídeo. Hoje vamos analisar algumas passagens, entender de fato o que elas querem dizer e o que fala a fundo sobre a questão da bebida alcoólica. A forma mais simples de justificar isso é o primeiro milagre de Jesus que ocorre nas bodas de Canaã. De fato, Jesus multiplica o vinho. Mas algumas religiões dessa época indicam que esse vinho poderia não conter álcool, ou seja, existia um tipo de vinho que não era alcoólico. Mas vamos analisar de fato mais a fundo e vamos entender se tinha ou não álcool de acordo com as passagens bíblicas. No casamento onde estava presente Jesus e Maria, o vinho acaba, e isso era uma vergonha para a família na época. Então, Maria pede para que Jesus ajude, e então ocorre o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Em João 2, versículo 10, está escrito: Disse-lhe: É costume servir o primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Isso justifica que o vinho tinha álcool, uma vez que as pessoas podiam se embriagar, e que o vinho gerado por Jesus, através do milagre, era muito bom. E sim, possuía álcool. Afinal, as pessoas notariam a falta do álcool. Já pensou em dar um suco de uva para um bêbado? Será que ele não notaria? Mas afinal, por que teriam dois tipos de vinhos, um alcoólico e outro sem álcool, com a mesma nomenclatura? Por que não se pode chamar de suco de uva ou se dá outro nome ao vinho? Imagina, por exemplo, você ir no bar, eu quero um vinho. Ok, mas qual vinho? Entende a diferença? Se tem a mesma base, se possui as mesmas características e não possui o álcool, por que teria o mesmo nome? O que de fato a Bíblia frequentemente condena é a embriaguez e as consequências que isso pode trazer, levando a comportamentos irresponsáveis e destrutivos. E um desses exemplos de atitudes ocorre logo em Gênesis, com a história de Noé. Noé fica embriagado, sai à rua desnudo, e isso causa vergonha para a família, vergonha para ele, os próprios filhos vão atrás dele para cobri-lo, para levá-lo para casa. Mas na verdade, a Bíblia até fala bem do vinho, por exemplo, que é uma bebida alcoólica. No Salmo 104, versículo 15, diz: O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Já em Eclesiastes 9:7 diz: Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou com tudo que você faz. Ou seja, o vinho pode ser usado como uma forma de comemoração, alegrando o coração, e toda a felicidade vem de Deus. Inclusive, até recomenda o consumo do vinho, que isso pode trazer consequências boas para a saúde. Em 1 Timóteo 5, versículo 23, diz: Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, isso indica que o vinho traz também benefícios à saúde. Na verdade, até o próprio Jesus bebia vinho. Em Lucas 7,34, diz: Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um comilão, bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus fala o que as pessoas poderiam achar dele, e pelo fato dele tomar vinho. Mas de fato a Bíblia condena fortemente a embriaguez. Em 1 Timóteo 3, versículo 8, diz: Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes nem propensos a excesso de bebida, e ao espírito de lucro. Já em Tito 2, de 2 a 3, diz: Os mais velhos sejam sóbrios, fortes na fé, na caridade e na paciência. Já em Efésios 5,18, diz: Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos dos espíritos. Em Provérbios 20, versículo 1, diz: O vinho é zombador de bebida fermentada provocador de brigas.
Não é sábio deixar-se dominar por eles. Repare então que sempre há um alerta para se tomar cuidado com o vinho. E se pararmos para pensar naquela primeira ideia de que o vinho não tinha álcool, qual era o sentido de se recomendar tanto que não se cometesse excessos com o vinho? Por que o vinho em si? Porque de qualquer suco, de qualquer bebida. E na verdade, a Bíblia até justifica o porquê não cometer esses excessos. Em Oséias 4:11, a Bíblia diz que a prostituição e o vinho prejudicam o discernimento do meu povo, no caso o povo de Deus. Ou seja, o álcool, o vinho, ele tira você de si, ele faz você tomar uma consciência diferente daquilo que você costuma tomar. Ele tira um pouco dos seus sentidos, ele tira um pouco da sua capacidade de raciocinar e te inibe de certos reflexos, de certos sentidos, e te inibe a outros, por exemplo, a tomar atitudes, como eu falei, que não são comuns, te dá coragem de fazer certas coisas, enfim, embaralha a sua mente. Ou seja, a pessoa pode perder a motivação de fazer aquilo que é certo. E pode até tirar, por exemplo, o livre-arbítrio dela, que é o sã pensamento, é a sã consciência de fazer aquilo que você quer. Inclusive, nós temos um vídeo aqui que falamos sobre o livre-arbítrio, então confira lá. Então, no Provérbios 23:20, nós temos o resumo do que de fato é. Deus pede para que não nos embriagamos com o vinho e evitar também andar com pessoas embriagadas, que isso vai fazer mal para a nossa imagem, isso pode causar influências, pode levar também a entrar nesse tipo de vício, que esse é o ponto fundamental que eu venho trazer aqui, o risco de vício. Então, apesar de eu ter falado aqui que a bebida não é condenada pela Bíblia, mas existe uma linha muito fina do que define o que é estar embriagado e o que não. Então, apesar de parecer que eu estou aqui falando que, ok, beber faz bem, mas tem esse grande agravante, a possibilidade da pessoa se viciar ou da pessoa não conseguir saber o momento de parar de beber. Então, por exemplo, essa pode ser uma justificativa das religiões condenarem o consumo do álcool, porque é muito fácil a pessoa se viciar, é muito fácil. Por exemplo, você não tem problema com bebida, mas você começa a beber, você chama uma outra pessoa e você não sabe qual é a tolerância daquela outra pessoa para a bebida. E organismos reagem diferentes conforme a bebida. Ou seja, uma pessoa pode consumir um copo de uma bebida alcoólica e aquilo não ser nada, ser insignificante para ela. Entretanto, uma outra pessoa pode consumir essa mesma quantidade de álcool e aquilo já ser o fator para ela se tornar embriagada. E existem diversas formas do corpo reagir ao álcool e cada corpo reage de uma maneira. Por exemplo, existem pessoas que no primeiro copo já é o suficiente para ficar embriagada, entretanto ela consegue beber o dia inteiro. Existem pessoas que têm uma tolerância muito alta para ficar embriagado, mas se ela já ultrapassar aquela ali, por exemplo, 2, 3 horas bebendo, aquilo já é suficiente para tirar ali a consciência e ela desmaiar, enfim, ela não consegue mais tolerar o álcool. Tá vendo como o organismo pode reagir de maneira diferente? Então, o difícil é você conseguir manter essa bebida responsável. É difícil porque você pode, além do mal para si, você pode acabar levando outras pessoas. E às vezes nem pelo fato de você chamar a pessoa para beber, mas a pessoa te ver beber e aquilo despertar um vício, é muito complicado, de fato é. Ok, podemos consumir, o consumo do vinho, por exemplo, faz bem, de fato. A medicina comprovadamente já justificou que uma taça de vinho é de fato benéfico para a saúde, mas ela não pode falar para as pessoas fazerem isso no seu dia a dia, porque você não sabe qual é a tolerância dessa pessoa e você nem sabe se a pessoa vai conseguir respeitar esse limite de uma pequena taça por dia. Então, o que sabemos é que faz bem, mas não é recomendado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido instrutivo para vocês. E para continuar nessa linha de raciocínio, aconselho eu ver aqui mais um vídeo nosso no canal que fala sobre as bets, sobre os tigrinhos e o problema que esses jogos de plataforma online trazem para a nossa sociedade. Então já clica aqui, confira lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Me chamo Gabriel, câmbio, desligo.